Você já se sentiu sobrecarregado pelo peso das preocupações? Já se pegou buscando por um pouco de paz em meio ao caos da vida? Em um mundo onde tudo parece acontecer de forma acelerada, a calma pode parecer um luxo distante. Mas será que é possível encontrar serenidade, mesmo nas tempestades da vida? O que a Bíblia nos ensina sobre a verdadeira paz? E como podemos viver a calma que Jesus nos oferece? Hoje, vamos explorar como Jesus, em sua sabedoria divina, nos convida a encontrar calma em um mundo de incertezas. Vamos refletir sobre os ensinamentos que nos ajudam a cultivar a paz interior, confiar em Deus e viver de forma mais tranquila, independentemente das dificuldades ao nosso redor. E você, tem conseguido viver com calma, mesmo nos momentos difíceis? Deus quer que você confie nele e encontre essa paz interior. Comente aqui o que te ajuda a manter a calma e confiar nos planos de Deus. A calma é um dos maiores presentes que Deus nos oferece, e Jesus nos deixou ensinamentos poderosos sobre como viver em paz, mesmo diante das dificuldades. Hoje, vamos explorar esses ensinamentos e descobrir como aplicá-los em nossas vidas. Antes de começarmos, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Assim, você não perde nenhum conteúdo que te aproxima mais de Deus. Pronto, vamos começar. Número 1. Buscando a paz interior. Buscar a paz interior é um dos maiores desafios da vida, mas também é um dos maiores presentes que Deus nos oferece. Essa paz não é algo que conseguimos por esforço próprio, mas é um dom que vem da intimidade com o Criador. Jesus nos convida a viver com um coração tranquilo, mesmo em meio às tempestades da vida, mostrando que a verdadeira paz vem de uma fé inabalável em Ele. No Evangelho de Mateus, Jesus nos diz: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso." Mateus 11:28. Essas palavras são um lembrete de que a paz interior não depende das circunstâncias externas, mas de nossa proximidade com Deus. Ele não promete que não enfrentaremos problemas, mas nos garante que estará conosco em todas as situações. Essa busca pela paz começa no silêncio da alma. Muitas vezes, nossas mentes estão cheias de ruídos, preocupações, medos e incertezas. No entanto, Deus nos convida a aquietar esses pensamentos e confiar em sua presença. Assim como o salmista escreveu: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Salmo 46:10. Somos chamados a encontrar descanso na certeza de que Deus está no controle. Jesus nos mostrou que a paz interior é fortalecida pela oração. Ele frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, mesmo em meio às pressões do ministério. Em Lucas 5:16, lemos que ele se retirava para lugares solitários e orava. Essa prática é um exemplo poderoso de como a comunhão com o Pai renova nosso espírito e nos dá a força necessária para enfrentar os desafios da vida. A busca pela paz também exige entrega. Muitas vezes, carregamos o peso de fardos que não fomos feitos para carregar. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos encoraja: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Quando entregamos nossas preocupações a Deus, somos libertos para viver em paz. Uma das histórias mais marcantes sobre a paz interior está na experiência dos discípulos no barco durante a tempestade. Marcos 4:35-41. Enquanto os discípulos estavam apavorados, Jesus dormia tranquilamente. Quando acordaram, ele acalmou o vento e as ondas com uma simples palavra, dizendo: "Silêncio, fique quieto." Este evento nos lembra que a verdadeira paz não depende da ausência de tempestades, mas da presença de Jesus em nosso barco. Buscar a paz interior também significa abandonar a necessidade de controle. Muitas vezes, tentamos resolver tudo por conta própria, mas Jesus nos convida a confiar em Ele. Assim como ensinou no Sermão da Montanha, não devemos nos preocupar com o amanhã.
Pois Deus cuida de nós assim como cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Mateus 6, 25, 34. A paz interior é cultivada na obediência à palavra de Deus. Quando vivemos segundo seus mandamentos, experimentamos uma harmonia que só pode vir dele. Jesus disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele morada." João 14, 23. Essa comunhão com Deus é a fonte da verdadeira paz. Outro aspecto importante da busca pela paz é o perdão. Guardar mágoas e ressentimentos rouba nossa tranquilidade. Jesus nos ensina a perdoar, não apenas para libertar o outro, mas para libertar a nós mesmos. Quando perdoamos, abrimos espaço para que a paz de Deus preencha nossos corações. A gratidão também é um caminho para a paz interior. Quando focamos no que temos, em vez do que nos falta, experimentamos uma profunda satisfação e contentamento. Jesus frequentemente agradecia ao Pai antes de realizar milagres, como na multiplicação dos pães e peixes, João 6:11. Essa atitude nos ensina a reconhecer as bênçãos, mesmo em meio às dificuldades. A paz interior é um fruto do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo nos lembra que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando permitimos que o Espírito Santo guie nossas vidas, experimentamos uma paz que vem diretamente de Deus. Jesus também nos ensina que a paz interior está ligada ao nosso relacionamento com os outros. Em Mateus 5:9, ele declara: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Quando promovemos a paz ao nosso redor, ajudamos a criar um ambiente que reflete o caráter de Cristo. A simplicidade de vida é outro aspecto fundamental da paz interior. Jesus nos chamou a não acumular tesouros na terra, mas a buscar os tesouros do céu. Mateus 6, 19 e 21. Quando nos desapegamos das coisas materiais, encontramos uma liberdade que nos permite viver com mais tranquilidade. Buscar a paz interior exige confiança nos planos de Deus, mesmo quando eles não fazem sentido para nós. No Getsêmani, Jesus orou: "Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Lucas 22, 42. Essa submissão à vontade de Deus é um exemplo de como confiar em Ele nos traz paz, mesmo em momentos de grande sofrimento. A paz interior também é fortalecida pelo louvor. Quando adoramos a Deus, tiramos o foco de nossas circunstâncias e o colocamos em Ele. Em Atos 16, 25, vemos Paulo e Silas louvando a Deus na prisão. E a paz que eles experimentaram foi tão poderosa que impactou os outros presos e até mesmo o carcereiro. Jesus nos chama a descansar em Ele, sabendo que Ele é o bom pastor que cuida de suas ovelhas. No Salmo 23, 2, lemos: "Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas." Essa imagem de cuidado e provisão nos lembra que podemos confiar em Deus para nos guiar a um lugar de paz. A busca pela paz interior é um processo contínuo. Não é algo que alcançamos de uma vez por todas, mas um estado que cultivamos diariamente. Ao meditar na palavra de Deus, orar e confiar em Ele, somos renovados e fortalecidos para enfrentar as batalhas da vida com serenidade. A paz interior não é apenas para nosso benefício pessoal, ela é um testemunho para o mundo. Quando vivemos em paz, refletimos o caráter de Cristo e mostramos aos outros que é possível encontrar tranquilidade em Deus, mesmo em tempos de dificuldade. Jesus nos deixou uma promessa poderosa: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." João 14, 27. Essa paz é um presente que só Ele pode dar, e é nossa quando colocamos nossa fé e confiança em Ele. Buscar a paz interior é um convite a viver uma vida mais próxima de Deus. É um caminho de entrega, fé e confiança em suas promessas. Que possamos aceitar esse convite e experimentar a paz que só Ele pode oferecer,
permitindo que nossos corações sejam verdadeiramente renovados em sua presença. Número 2. Confiança em Deus. Confiar em Deus é o alicerce de uma vida plena e significativa. Quando colocamos nossa confiança nele, estamos reconhecendo que sua sabedoria e poder são maiores que nossos medos e incertezas. A confiança em Deus não é apenas uma decisão, mas uma jornada diária que nos aproxima de sua presença e nos dá força para enfrentar qualquer situação. Desde o início das Escrituras, Deus nos convida a confiar nele. Em Provérbios 3:5-6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa é uma promessa de que, ao entregar nossas vidas a Deus, ele nos guiará pelo caminho certo, mesmo quando não entendemos o que está à nossa frente. Jesus também nos chama a confiar na providência divina. Durante o Sermão da Montanha, ele nos lembra que Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e que nosso valor para ele é infinitamente maior. Mateus 6:25-34. Essa verdade nos desafia a deixar de lado nossas preocupações e confiar que Deus proverá tudo o que precisamos. Confiar em Deus não significa que nunca enfrentaremos dificuldades. Pelo contrário, muitas vezes, nossa fé é testada nos momentos mais desafiadores. Quando os discípulos estavam no barco, enfrentando uma tempestade, eles ficaram desesperados, enquanto Jesus dormia tranquilamente. Marcos 4:37-40. Quando acordaram, ele acalmou a tempestade e perguntou: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta nos lembra que, mesmo nas tempestades, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle. Há momentos em que confiar em Deus exige que soltemos o controle. Abraão é um exemplo poderoso disso. Deus o chamou a sair de sua terra natal para uma terra que ele mostraria. Gênesis 12:1. Abraão não sabia para onde estava indo, mas confiou em Deus e obedeceu. Sua fé o tornou o pai de uma grande nação e um exemplo de confiança para todos nós. A confiança em Deus também é uma fonte de paz. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos ensina: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, experimentamos uma paz que vai além das circunstâncias. Jesus nos mostrou como confiar em Deus, mesmo em momentos de dor. No jardim do Getsêmani, ele orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa entrega total à vontade de Deus é um exemplo de fé que devemos seguir, especialmente quando enfrentamos momentos difíceis. A confiança em Deus também nos permite esperar pacientemente por suas promessas. José passou anos como escravo e prisioneiro antes de ser elevado à posição de governador do Egito. Gênesis 41:41. Durante todo esse tempo, ele confiou em Deus e permaneceu fiel, mesmo quando as circunstâncias pareciam contrárias às promessas divinas. Confiar em Deus é um ato de coragem. Em Josué 1:9, Deus encoraja Josué dizendo: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Quando confiamos que Deus está conosco, podemos enfrentar qualquer desafio com coragem e determinação. Essa confiança nos fortalece nos momentos de fraqueza. Paulo escreveu em 2 Coríntios 12:9: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando reconhecemos nossas limitações e dependemos de Deus, sua força nos sustenta e nos capacita a superar as dificuldades. Confiar em Deus é confiar em seu tempo. Muitas vezes, queremos que as coisas aconteçam imediatamente, mas Deus trabalha de acordo com seu plano perfeito. Em Eclesiastes 3:11, lemos: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Essa verdade nos lembra que o tempo de Deus é sempre o melhor,
mesmo que não consigamos enxergar isso no momento. A confiança em Deus nos chama a viver pela fé e não pelo que vemos. Em Hebreus 11:1, somos ensinados que a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Quando confiamos em Deus, aprendemos a depender mais de Sua palavra do que das circunstâncias ao nosso redor. Jesus nos ensina a confiar em Deus com um coração de criança. Ele disse: "Deixem vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas." Marcos 10:14. As crianças confiam plenamente em seus pais, e esse é o tipo de confiança que Deus deseja que tenhamos nele. A confiança em Deus também nos liberta do medo. O salmista escreveu: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo." Salmo 23:4. Quando confiamos em Deus, podemos enfrentar os momentos mais sombrios com coragem, sabendo que Ele está ao nosso lado. Confiar em Deus é um processo de aprendizado. Muitas vezes, nossas experiências nos ensinam a depender mais dele. Quando olhamos para trás e vemos como Ele foi fiel em nossas vidas, nossa confiança cresce e somos encorajados a confiar mais no futuro. Essa confiança também nos inspira a ser obedientes. Jesus disse: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." João 14:15. Quando confiamos que os mandamentos de Deus são para o nosso bem, obedecemos com alegria e confiança. A confiança em Deus é uma fonte de esperança. Jeremias 29:11 nos lembra: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança." Quando confiamos em Deus, sabemos que Ele tem um plano bom para nossas vidas, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo. Essa confiança nos leva a louvar a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Em Atos 16:25, vemos Paulo e Silas cantando louvores a Deus na prisão. Sua confiança nele não dependia das circunstâncias, mas de sua fidelidade. Confiar em Deus é um convite para entregar tudo a Ele. Jesus nos chama a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. 1 Pedro 5:7. Essa entrega nos liberta do peso das preocupações e nos permite viver com mais leveza e alegria. A confiança em Deus transforma nossa perspectiva. Quando confiamos nele, vemos as dificuldades não como obstáculos, mas como oportunidades para crescer em fé. Essa confiança nos dá a coragem de seguir em frente, sabendo que Deus é fiel e está sempre conosco. Número 3. Não se preocupar com o futuro. Preocupar-se com o futuro é algo natural para muitos, mas Jesus nos chama a abandonar essa ansiedade e a confiar plenamente no cuidado de Deus. Ele nos ensina que o mesmo Deus que cuida dos pássaros e veste os lírios do campo está ativamente presente em nossas vidas, suprindo todas as nossas necessidades. Em Mateus 6:25-34, Jesus nos faz um convite poderoso. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Ele nos lembra que a vida é mais do que comida e o corpo é mais do que roupa. Essas palavras nos desafiam a mudar nosso foco das preocupações terrenas para a confiança no Pai Celestial. Jesus aponta para as aves do céu como um exemplo de fé prática. Elas não semeiam, não colhem, nem acumulam em celeiros, mas Deus as alimenta. Ele então faz uma pergunta profunda: vocês não têm muito mais valor do que elas? Esse questionamento nos ajuda a lembrar que, como filhos de Deus, somos preciosos aos seus olhos e podemos confiar em sua provisão. A preocupação, além de desgastante, é improdutiva. Jesus pergunta: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Essa reflexão nos mostra que a preocupação não muda o futuro, mas pode roubar a paz do presente. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, encontramos descanso e segurança. Os lírios do campo, tão belos e delicados, não trabalham nem tecem, mas são vestidos por Deus com esplendor. Jesus nos lembra que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um deles.
Se Deus cuida assim das flores que hoje existem e amanhã são lançadas ao fogo, quanto mais Ele cuidará de nós. Essa verdade é um convite a confiar plenamente no cuidado divino. Jesus nos alerta contra o pouca fé. Quando nos preocupamos com o futuro, estamos, na verdade, duvidando do amor e do poder de Deus. Ele nos chama a crescer em fé, reconhecendo que nosso Pai Celestial sabe exatamente do que precisamos antes mesmo de pedirmos. Confiar em Deus com relação ao futuro não significa ignorar nossas responsabilidades, mas viver com a certeza de que Ele está no controle. Planejar é sábio, mas preocupar-se excessivamente é inútil. Jesus nos ensina a viver cada dia com gratidão e confiança, sabendo que Deus cuida de nós em cada momento. A ansiedade com o futuro frequentemente surge quando tentamos controlar o que está além do nosso alcance. Deus nos chama a entregar a Ele todas as nossas preocupações. Em 1 Pedro 5,7, lemos: "Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês." Essa entrega é um ato de fé e um caminho para a verdadeira paz. O convite de Jesus para não nos preocuparmos é um convite a descansar. Em Mateus 11, 28-30, Ele diz: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas." Esse descanso só é possível quando colocamos nossas ansiedades diante dele. O futuro pode ser incerto para nós, mas é plenamente conhecido por Deus. Jeremias 29:11 nos lembra: "Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Quando confiamos nos planos de Deus, encontramos segurança e propósito, mesmo em tempos de incerteza. Jesus nos chama a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Essa prioridade espiritual nos ajuda a manter o foco no que realmente importa e a confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades no tempo certo. A preocupação com o futuro pode nos distrair do presente. Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez. Ele diz: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal." Viver o presente com fé nos permite experimentar a plenitude da vida que Deus nos deu. A confiança no cuidado de Deus transforma nossa perspectiva sobre o futuro. Em vez de medo, podemos encarar o amanhã com esperança. Assim como o salmista declarou: "Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá." Salmo 37:5. Somos chamados a entregar nossos planos e sonhos ao Senhor, sabendo que Ele está trabalhando em nosso favor. Quando deixamos de nos preocupar com o futuro, abrimos espaço para a gratidão. Em vez de focar no que pode dar errado, escolhemos reconhecer as bênçãos que Deus já nos deu. Essa atitude de gratidão nos aproxima ainda mais dele e nos ajuda a confiar em sua fidelidade. A promessa de Deus é que nunca estaremos sozinhos. Em Isaías 41:10, lemos: "Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel." Essa garantia nos dá coragem para enfrentar o futuro, sabendo que Deus está ao nosso lado. Jesus nos convida a viver com um coração de criança. As crianças não se preocupam com o amanhã. Elas confiam que seus pais cuidarão de tudo. Da mesma forma, Deus deseja que confiemos em Ele com simplicidade e dependência, sabendo que Ele é um Pai amoroso e fiel. Não se preocupar com o futuro é um ato de obediência e fé. Quando escolhemos confiar em Deus, estamos declarando que Ele é maior do que nossas circunstâncias. Essa confiança não apenas nos liberta da ansiedade, mas também é um testemunho para aqueles ao nosso redor, mostrando que Deus é digno de nossa total confiança. A paz que vem de não se preocupar com o futuro é um presente de Deus. Jesus disse: "Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo." João 14:27.
Essa paz é nossa quando escolhemos confiar no cuidado amoroso de Deus. Viver sem preocupações com o futuro não significa que nunca enfrentaremos desafios, mas significa que nunca enfrentaremos esses desafios sozinhos. Deus está conosco em cada passo do caminho, guiando-nos, fortalecendo-nos e suprindo tudo o que precisamos. Que possamos aceitar o convite de Jesus para abandonar nossas preocupações, confiar plenamente em Deus e viver com fé e gratidão. Quando escolhemos não nos preocupar com o futuro, abrimos espaço para experimentar a alegria, a paz e a plenitude que Deus deseja para cada um de nós. Número 4. Aceitar as tempestades da vida. A vida é repleta de desafios e, muitas vezes, enfrentamos tempestades inesperadas que parecem ameaçar nossa paz. No entanto, é nas tempestades que Deus nos ensina lições valiosas sobre a fé, a resistência e a confiança em sua soberania. Aceitar as tempestades da vida não significa se conformar com a dor ou o sofrimento, mas aprender a confiar em Deus mesmo no meio das dificuldades. Quando olhamos para a história de Jesus acalmando a tempestade no mar, Marcos 4, 37 e 40, vemos um poderoso exemplo de como ele está presente em nossos momentos de angústia. Quando os discípulos estavam desesperados, acreditando que iam perecer, Jesus estava tranquilo, demonstrando que o poder de Deus pode trazer paz até nas situações mais caóticas. A tempestade exterior não abalou a paz interior de Cristo, e Ele nos convida a ter essa mesma paz, confiando em Sua presença em nossas vidas. As tempestades da vida, embora assustadoras, não são um sinal de que Deus nos abandonou. Na verdade, elas muitas vezes são uma oportunidade para que nossa fé seja testada e amadurecida. Quando passamos por momentos difíceis, somos desafiados a confiar não em nossas próprias forças, mas em Deus, que tem o controle de todas as coisas. Em Tiago 1:2-4, somos lembrados de que as provações têm um propósito divino. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. As tempestades, então, não são obstáculos, mas instrumentos que Deus usa para fortalecer nossa fé e nos moldar à imagem de Cristo. Em momentos de aflição, Deus não está distante. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, sempre presente para nos ajudar nas tribulações. Salmo 46:1. Quando aceitamos as tempestades da vida, estamos reconhecendo que, por mais intensas que sejam as dificuldades, Deus nunca nos abandona. Ele está conosco, oferecendo seu conforto e sua força. Jesus nunca nos prometeu uma vida sem dificuldades, mas ele garantiu que estaria conosco em todos os momentos. Em João 16:33, ele disse: "No mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo." A vitória de Jesus sobre o mundo nos dá a confiança de que, mesmo quando enfrentamos dificuldades, podemos encontrar força nele para superá-las. Aceitar as tempestades da vida também significa reconhecer que temos limites e que precisamos da graça de Deus para enfrentá-las. A própria natureza das tempestades é algo que está além do nosso controle e, assim como os discípulos no barco, muitas vezes nos vemos em situações onde nada podemos fazer. Nesse momento, a melhor atitude é clamar a Deus, que tem o poder de acalmar até as maiores tempestades. Lembra-se da história de José. Ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos e passou por inúmeras dificuldades antes de ver o cumprimento do plano de Deus em sua vida. Mesmo em meio à dor e à rejeição, José nunca deixou de confiar em Deus. Em Gênesis 50:20, ele declara: "Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Isso nos ensina que, mesmo quando as tempestades da vida são causadas por circunstâncias difíceis, Deus tem o poder de transformar o mal em algo bom. As tempestades podem ser dolorosas, mas elas também revelam o caráter de Deus em nossa vida. Elas nos mostram o quanto somos dependentes dele e como ele é fiel para nos sustentar. Quando aceitamos a tempestade, nos abrimos para experimentar a profundidade do amor de Deus, que nunca nos deixa, mesmo nas adversidades. Em Romanos 8:28,
Paulo nos lembra que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa verdade nos dá esperança, pois mesmo nas dificuldades, Deus está trabalhando para o nosso bem, moldando-nos conforme sua vontade e nos preparando para algo maior. Quando aceitamos as tempestades da vida, deixamos de ver a adversidade como um obstáculo insuperável e começamos a vê-la como uma oportunidade para crescer espiritualmente. A perseverança que surge das dificuldades nos aproxima de Deus e nos torna mais fortes em nossa fé. Jesus nos ensina a confiar em Deus em todos os momentos, inclusive nas tempestades. Quando ele e os discípulos estavam no barco, ele os desafiou a confiar em sua autoridade, mesmo quando a tempestade parecia iminente. Marcos 4:40. Ao aceitar que Deus tem controle sobre todas as coisas, podemos descansar na certeza de que ele nos guiará até o outro lado da tempestade. A tempestade pode revelar nossa fragilidade, mas também pode ser um momento de grande transformação espiritual. Como a árvore que, ao ser podada, cresce mais forte e frutífera, as tempestades podem nos tornar mais firmes na fé, ajudando-nos a desenvolver uma maior confiança em Deus. Ao aceitarmos as tempestades, aprendemos também a viver no presente. Muitas vezes, nossa mente se preocupa tanto com o futuro que nos esquecemos de viver o agora. Deus nos chama a confiar que Ele cuidará do nosso amanhã e que, no hoje, Ele está conosco. Essa confiança no presente nos liberta da ansiedade e nos ajuda a encontrar paz no meio da tempestade. Aceitar as tempestades da vida nos leva a uma profunda humildade. Quando reconhecemos que não podemos controlar tudo, nos tornamos mais dependentes da graça de Deus. É nesse lugar de humildade que encontramos sua força e sua paz, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Em momentos de tempestade, nossa tendência pode ser procurar respostas rápidas ou soluções fáceis, mas a verdadeira paz vem quando buscamos a presença de Deus, que nos fortalece e nos dá a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Quando aceitamos a tempestade, aceitamos também o tempo de Deus para agir em nossas vidas. As tempestades também nos ensinam sobre a importância de confiar em sua vontade. Quando oramos, muitas vezes pedimos a Deus para remover as dificuldades, mas é importante lembrar que, por mais difíceis que sejam, as tempestades podem ser parte do plano de Deus para a nossa vida. Como Jesus orou no Getsêmani, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Devemos buscar a vontade de Deus acima das nossas próprias expectativas. Deus nos chama a ser resilientes diante das tempestades. A resiliência é a capacidade de se levantar após cair. E Deus é aquele que nos fortalece para continuar. Ele promete nos sustentar, nos ajudar a resistir e nos capacitar para vencer qualquer adversidade. Por fim, aceitar as tempestades da vida é entender que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, Deus está trabalhando em nós e por nós. Ele é nosso refúgio e fortaleza, e sua presença é o que nos dá paz, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desabar. Como disse o salmista, em Deus encontramos o nosso refúgio e a nossa força, sempre pronto para nos ajudar na hora da dificuldade. Salmo 46:1. Aceitar as tempestades da vida não significa se resignar ao sofrimento, mas confiar no poder de Deus para nos transformar e nos levar a um lugar de maior intimidade com Ele. Cada tempestade que enfrentamos é uma oportunidade para crescer, aprender e confiar mais profundamente no amor e cuidado de Deus. Número 5. Ficar silencioso diante das acusações. A vida nos apresenta momentos de grande injustiça, onde somos acusados de algo que não fizemos ou mal interpretados por aqueles ao nosso redor. Nessas situações, a reação natural é a defesa imediata, a fala apressada ou até o desejo de esclarecer rapidamente o mal-entendido. Porém, a Bíblia nos ensina que há grande poder no silêncio, especialmente diante das acusações injustas. Jesus é nosso maior exemplo de como devemos agir nessas circunstâncias. Em Isaías 53:7, o profeta fala sobre o Messias, dizendo:
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha diante dos seus tosqueadores, ficou mudo e não abriu a sua boca. Jesus, em sua jornada rumo à cruz, escolheu o silêncio diante das acusações falsas, não porque não tivesse a verdade a seu favor, mas porque ele sabia que o silêncio era a resposta certa diante da maldade que lhe era direcionada. Quando Jesus foi acusado de blasfêmia pelos líderes religiosos e levado diante de Pilatos, ele se manteve em silêncio. Pilatos, surpreso com a atitude de Jesus, perguntou: "Você não vai me responder? Não sabe que tenho autoridade para libertá-lo ou crucificá-los?" Mas Jesus respondeu calmamente: "Você não teria autoridade alguma sobre mim, se não lhe fosse dada de cima." João 19, 10 de novembro. Mesmo sendo acusado injustamente, Jesus sabia que sua resposta não mudaria a situação, mas sua postura diante das acusações refletia sua confiança no Pai. O silêncio de Jesus não foi passividade, mas uma escolha deliberada de confiar em Deus para agir em seu nome. Ele sabia que a verdade seria revelada no tempo certo e que sua missão não seria frustrada pelas palavras vazias de seus acusadores. Ao permanecer em silêncio, Jesus mostrou que não precisamos nos desesperar ou reagir impulsivamente diante da perseguição ou da difamação. O apóstolo Pedro também nos ensina sobre o poder do silêncio diante das acusações. Em 1 Pedro 2,23, ele escreve sobre Jesus: "Quando insultado, não revidava com insultos. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça." Essa atitude de Jesus nos convida a seguir seu exemplo de não responder à hostilidade com mais hostilidade, mas a confiar em Deus para lidar com a injustiça. O silêncio diante das acusações também é um reflexo de nossa confiança em Deus, que é o justo juiz. Muitas vezes, queremos defender nossa reputação ou corrigir mal-entendidos, mas Deus nos chama a descansar em sua justiça. Em 2 Coríntios 10:18, lemos: "Pois não é aquele que a si mesmo se louva que é aprovado, mas aquele a quem o Senhor louva." A aprovação que realmente importa vem de Deus, e não das palavras ou acusações dos outros. Em vez de reagir impulsivamente, podemos aprender com Jesus e buscar a sabedoria de Deus para saber quando falar e quando ficar em silêncio. Provérbios 17:28 nos ensina que até o tolo, quando se cala, é considerado sábio. Quando fecha os lábios, é tido por entendido. Às vezes, a melhor resposta diante das acusações é não responder, mas deixar que Deus faça justiça. Ficar em silêncio diante das acusações não significa concordar com a injustiça ou aceitar passivamente o mal. Pelo contrário, o silêncio pode ser uma maneira poderosa de mostrar confiança em Deus e no seu plano para nossas vidas. Quando permanecemos em silêncio, estamos reconhecendo que Deus é mais do que capaz de nos defender e vindicar a nossa causa. Em Salmo 37:5, vemos o conselho de Davi: "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará." Ao confiarmos em Deus diante das acusações, estamos entregando a ele a responsabilidade de lidar com a situação, sabendo que ele não nos deixará desamparados. O silêncio não é fraqueza, é uma expressão de fé na soberania de Deus. Em nossa própria vida, enfrentamos acusações e julgamentos, seja no trabalho, em nossos relacionamentos ou até mesmo em círculos sociais. Muitas vezes, a pressão para defender nossa imagem é grande, mas é importante lembrar que nosso valor não está nas palavras que os outros falam sobre nós, mas no que Deus diz sobre nós. Em Mateus 10:28, Jesus nos lembra: "Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno." Existem momentos em que, mesmo com a verdade ao nosso lado, devemos optar pelo silêncio. Jesus nos mostrou que, em algumas situações, falar pode ser inútil, e o melhor caminho é confiar em Deus para lidar com as injustiças. A verdade será revelada, e Deus, em sua fidelidade, nos fará justiça no tempo dele. Jesus, diante de Pilatos, não tentou convencer ninguém de sua inocência, porque sabia que o Pai tinha o controle da situação.
Quando enfrentamos acusações injustas, precisamos entender que Deus vê todas as coisas e conhece a verdade. Ele não se esquece de nós, mesmo quando o mundo nos condena. O Salmo 34:17 nos lembra: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Nosso papel é confiar em Deus e buscar sua direção, sabendo que Ele é fiel para nos defender. Ficar em silêncio diante das acusações também é um ato de humildade. Não precisamos provar nosso valor ou nos justificar diante dos outros. Nossa identidade está em Cristo, e Ele é o único que pode nos afirmar verdadeiramente. Em Mateus 23:12, Jesus disse: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Quando escolhemos a humildade, Deus é quem nos exalta e defende. O silêncio diante das acusações não é uma forma de nos escondermos ou nos omitir, mas uma maneira de permitir que Deus trabalhe em nosso favor. Quando nos calamos, damos a Deus espaço para agir, e Ele pode mudar os corações e as situações de maneiras que nunca imaginaríamos. Em Provérbios 3:5-6, somos instruídos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e Ele endireitará as suas veredas. Às vezes, nossa luta não é contra as pessoas que nos acusam, mas contra nossa própria tendência de querer resolver tudo com nossas próprias forças. O silêncio é uma maneira de reconhecer que não precisamos de justificativas humanas, mas podemos confiar em Deus para lidar com a situação e restaurar nossa paz interior. Jesus não apenas nos ensinou a ficar em silêncio diante das acusações, mas também a reagir com amor. Quando somos atacados, nosso coração tende a se encher de raiva ou frustração, mas Jesus nos ensina a responder com misericórdia e perdão. Em Mateus 5:44, ele diz: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. O silêncio diante das acusações também pode ser uma maneira de preservar nossa paz. Quando nos envolvemos em discussões acaloradas ou tentamos provar nossa inocência, frequentemente nos afastamos da paz de Deus. Mas quando escolhemos ficar em silêncio, estamos criando espaço para Deus agir e trazer paz ao nosso coração. Por fim, ficar em silêncio diante das acusações é uma escolha de confiar em Deus, em sua justiça e em sua sabedoria. Ele sabe o que é melhor para nós. No tempo certo, Ele revelará a verdade e nos defenderá. Como Jesus, podemos confiar que, mesmo em meio à injustiça, Deus tem o controle total de nossa situação e nunca nos abandonará. Número 6. Paz no coração, mesmo nas aflições. Em nossa caminhada pela vida, frequentemente nos deparamos com momentos de aflição, desafios que parecem insuperáveis e períodos de sofrimento que nos testam de todas as maneiras. Porém, a Bíblia nos ensina que, mesmo diante das dificuldades, é possível encontrar paz em nosso coração. A paz que vem de Deus não depende das circunstâncias externas, mas de uma confiança profunda no seu cuidado e soberania. Jesus nos mostrou, por meio de suas palavras e ações, que a verdadeira paz está em nos entregar completamente a Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor está em tumulto. Quando olhamos para a vida de Jesus, vemos um homem que experimentou grandes aflições. Ele foi rejeitado, perseguido, traído, por fim, crucificado. Mas, em meio a tudo isso, Jesus manteve a paz em seu coração, pois sabia que seu Pai estava no controle de tudo. Em João 14:27, Jesus nos dá uma promessa preciosa: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenhais medo. Ele nos oferece uma paz que transcende o entendimento humano, uma paz que só é possível quando colocamos nossa confiança em Deus, independentemente das dificuldades que enfrentamos. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre a paz que vem de Deus, especialmente em tempos de aflição. Em Filipenses 4:6-7, ele escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,
guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aqui, Paulo nos orienta a não permitir que a ansiedade tome conta de nós, mas a buscar a paz por meio da oração e da confiança em Deus. Quando estamos afligidos, é natural sentir medo, ansiedade e até desesperança. No entanto, a paz de Deus não é uma paz superficial que ignora as dificuldades, mas uma paz que nos permite continuar firmes em meio ao caos. Ela é fruto da nossa confiança em Deus, que conhece nossas necessidades e é fiel para cuidar de nós. Em Mateus 6,34, Jesus nos ensina: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta a cada dia o seu mal. Essa palavra de Jesus nos ensina a não carregar o peso do futuro em nosso coração, mas a confiar que Deus estará conosco em cada passo que damos. Um exemplo poderoso de paz em meio à aflição é encontrado na história de Daniel na cova dos leões. Daniel foi lançado na cova porque se recusou a obedecer ao decreto do rei, que proibia a oração a qualquer outro Deus que não fosse ele. Em Daniel 6,16, vemos que Daniel foi colocado na cova, mas ele permaneceu em paz, confiando que Deus o protegeria. E, de fato, Deus fechou a boca dos leões, e Daniel saiu ileso, provando que, mesmo nas situações mais desesperadoras, a paz de Deus pode nos sustentar. Em nossos próprios momentos de aflição, podemos nos lembrar de que Deus nunca nos abandonará. A paz de Deus não é uma ausência de dificuldades, mas a presença dele em nossas vidas, nos sustentando e nos dando forças para enfrentar o que vem pela frente. Em Isaías 26,3, encontramos uma promessa maravilhosa. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. A paz vem quando fixamos nossos olhos em Deus e colocamos nossa confiança em Ele, sabendo que Ele é fiel para nos sustentar. Jesus também nos ensina a ter paz através do perdão. Muitas vezes, as aflições em nossa vida vêm de relações quebradas ou de mágoas profundas. Porém, Jesus nos mostra que, ao perdoarmos aqueles que nos ofenderam, experimentamos a paz que vem de Deus. Em Mateus 18, 21 e 22, Jesus nos ensina que devemos perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, demonstrando que o perdão é essencial para a paz interior. O perdão não é uma resposta natural para a dor, mas é uma escolha de confiar em Deus para lidar com a justiça, liberando-nos da amargura e nos permitindo viver em paz. Em um mundo onde as tribulações são inevitáveis, a paz que Jesus oferece é algo que podemos experimentar todos os dias, independentemente das circunstâncias. Quando passamos por dificuldades, podemos escolher confiar que Deus está conosco e que Ele usa todas as coisas para o nosso bem, como diz em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo nos momentos de aflição, podemos ter a certeza de que Deus está trabalhando em nós e por nós, trazendo paz ao nosso coração. A paz de Deus também é fruto da nossa entrega total a Ele. Muitas vezes, queremos controlar as situações, resolver os problemas por nossa conta ou entender todas as circunstâncias antes de encontrar a paz. No entanto, a paz vem quando nos entregamos completamente à vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Em Provérbios 3, 5, 6, lemos: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando confiamos plenamente em Deus, a paz é o fruto natural dessa confiança. A paz não significa a ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus está conosco, nos guiando, nos protegendo e nos dando forças para seguir em frente. Como Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Podemos enfrentar as dificuldades da vida com coragem e esperança, pois sabemos que a paz de Cristo está conosco. Não importa o que aconteça ao nosso redor, a paz que Ele nos dá é inabalável. Outro aspecto importante da paz interior é a confiança em que Deus tem o controle de nossas vidas.
Quando nos entregamos completamente ao seu cuidado, não precisamos nos preocupar com o que acontecerá no futuro. Em Mateus 10, 29, 31, Jesus nos lembra que Deus cuida até dos passarinhos e que nós valemos muito mais do que eles. Essa confiança nos dá uma paz que não depende das circunstâncias, mas de nossa relação com o Pai. A paz que Deus oferece também nos permite ser luz em um mundo cheio de escuridão e caos. Em Filipenses 4:9, Paulo nos instrui a praticar aquilo que aprendemos de Cristo, dizendo: "O que aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco." Ao vivermos em paz com Deus, somos um testemunho do seu amor e cuidado para com o mundo ao nosso redor. Em muitas ocasiões, a paz interior é alcançada quando deixamos de buscar respostas imediatas ou soluções rápidas, e em vez disso, buscamos a orientação de Deus em oração. Em Tiago 1:5, somos lembrados: "Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente." A paz vem quando confiamos que Deus nos guiará em sua sabedoria, nos capacitando a lidar com as aflições da vida de maneira que honre a Ele. Quando a aflição nos sobrecarrega, devemos lembrar que não estamos sozinhos. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, como lemos em Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mesmo nas horas mais difíceis, podemos experimentar a paz que vem do Senhor, que nunca nos abandona e sempre está pronto para nos ajudar. A paz de Deus também nos capacita a viver com esperança, sabendo que o sofrimento não é o fim da história. Em 2 Coríntios 4:17, Paulo nos lembra: "Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação." A paz que vem de Deus nos permite olhar além das dificuldades presentes e fixar nossos olhos na esperança de sua promessa eterna. Em nossa vida cristã, a paz é um fruto do Espírito Santo, como nos ensina Gálatas 5:22-23. Ao permitirmos que o Espírito Santo atue em nossos corações, ele nos dá uma paz que vai além da compreensão humana. Essa paz nos sustenta, nos fortalece e nos capacita a viver com fé, confiança e alegria, mesmo em meio às tribulações. A paz que Deus oferece é um presente precioso. Não podemos conquistá-la por nossos próprios esforços, mas devemos recebê-la com gratidão e confiança. Ao entregarmos nossas preocupações a Deus, permitindo que Ele reine em nossos corações, experimentamos uma paz que transcende todas as circunstâncias e nos fortalece para viver em sua vontade. Número 7. Perdoar para encontrar paz. O perdão é um dos ensinamentos mais poderosos que Jesus nos deixou e um dos mais desafiadores. Perdoar não significa esquecer a dor, mas escolher libertar o coração da amargura e do ódio, permitindo que a paz de Deus ocupe o lugar do ressentimento. Jesus nos ensina que o perdão é um caminho para a verdadeira paz, tanto com os outros quanto com nós mesmos. Quando perdoamos, não apenas liberamos os outros, mas também nos libertamos do peso emocional que nos impede de viver plenamente. Em Mateus 6:14-15, Jesus deixa claro que o perdão é essencial para que possamos experimentar a paz que vem de Deus. Ele diz: "Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas." Essa é uma das passagens mais desafiadoras, porque nos faz perceber que o perdão é uma condição para nossa própria libertação espiritual. O perdão não é apenas um ato de bondade para com o outro, mas uma decisão de confiar que Deus cuidará da nossa dor e nos ajudará a encontrar paz. Quando Jesus nos ensina a perdoar, Ele não está dizendo que devemos minimizar a gravidade das ofensas que recebemos. Ao contrário, Ele entende profundamente a dor do perdão. Porém, Ele nos desafia a olhar além da ferida, para o coração de Deus, que sempre oferece graça e misericórdia. O perdão é um reflexo do amor incondicional de Deus por nós, e ao perdoarmos, estamos imitando esse amor, permitindo que sua paz invada nossas vidas. Em Lucas 15:11-32,
encontramos a parábola do filho pródigo, que nos ensina poderosamente sobre o perdão. O filho, ao tomar a decisão de voltar para casa após desperdiçar sua herança, esperava ser rejeitado e tratado com indignidade. No entanto, o pai, ao vê-lo de longe, corre em direção a ele e o perdoa, recebendo de braços abertos. O perdão do Pai representa o coração de Deus, sempre disposto a nos perdoar, não importa o quanto tenhamos errado. Quando perdoamos, estamos imitando o Pai Celestial, que nos perdoa sempre, com graça e misericórdia. Perdoar é um ato de fé. Quando perdoamos, estamos entregando a dor e a injustiça nas mãos de Deus, confiando que Ele fará justiça de acordo com a sua vontade. Em Romanos 12:19, Paulo nos instrui: não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. O perdão nos liberta da necessidade de controlar a situação ou de buscar vingança. Quando perdoamos, estamos dizendo a Deus: eu confio em Ti para lidar com esta situação. Eu não preciso carregar esse peso. E ao fazer isso, encontramos paz. O perdão também nos permite curar. Quando mantemos o rancor, carregamos uma ferida emocional que impede a nossa cura. O ressentimento é como um veneno que corrói nossa alma, e apenas o perdão pode purificar essa dor. Jesus sabe que a única maneira de sermos realmente livres e curados é liberar aqueles que nos ofenderam. O perdão não significa que a dor desaparecerá imediatamente, mas ao perdoarmos, damos espaço para Deus trazer a cura ao nosso coração, começando a restaurar a paz interior que foi abalada pela mágoa. Em Mateus 18:21-22, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar os outros, e Jesus responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso nos ensina que o perdão não é algo que fazemos uma única vez, mas é uma atitude constante e deliberada. Quando escolhemos perdoar, não fazemos isso por conta do outro, mas por nossa própria paz interior. O perdão é um presente que damos a nós mesmos, pois ele abre as portas para a paz e a restauração emocional. Jesus também nos ensina que devemos perdoar nossos inimigos, não apenas aqueles que nos fazem mal de maneira intencional, mas também aqueles que, muitas vezes, nos ferem sem perceber. Em Mateus 5:44, ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Perdoar os inimigos é um dos maiores desafios da vida cristã, mas é também um dos maiores caminhos para experimentar a paz de Deus. Ao perdoarmos, não estamos apenas libertando os outros, mas estamos nos permitindo viver sem a carga do ódio e da amargura. A verdadeira paz só pode ser encontrada quando perdoamos, porque o perdão nos liberta da prisão da raiva e da vingança. Quando escolhemos perdoar, estamos escolhendo dar lugar à paz de Deus em nosso coração. O perdão não significa que devemos continuar em situações abusivas ou prejudiciais, mas significa que escolhemos libertar a nossa alma do peso emocional causado pelo ressentimento. Isso nos permite viver de maneira mais leve, com um coração mais puro, aberto para receber a paz de Deus. O perdão também traz reconciliação. Quando perdoamos, podemos restaurar relacionamentos que foram quebrados pela ofensa. No entanto, a reconciliação não depende apenas do perdão, mas de ambas as partes estarem dispostas a buscar a paz. Jesus nos chama a ser pacificadores, a buscar a unidade, mesmo nas situações mais difíceis. Em Mateus 5:9, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O perdão é o primeiro passo para a reconciliação, e ao perdoarmos, tornamo-nos instrumentos de paz em um mundo dividido. A paz que vem do perdão não é uma paz superficial ou temporária, mas uma paz profunda e duradoura que vem de Deus. Em João 14:27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. A paz de Jesus é uma paz que vai além das circunstâncias externas. É uma paz que nos envolve em meio às tempestades da vida. Quando perdoamos,
Somos capazes de experimentar essa paz, pois sabemos que estamos obedecendo a Deus e permitindo que Ele cure nossas feridas. Perdoar também é um passo para crescermos em nossa maturidade espiritual. O perdão nos ensina a depender mais de Deus, a confiar mais em Ele e a refletir mais o caráter de Cristo. Jesus, ao ser crucificado, disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Se Jesus, em meio ao seu sofrimento extremo, foi capaz de perdoar, nós também podemos encontrar força em Deus para perdoar aqueles que nos feriram. O perdão nos ensina a olhar para além da ofensa e a ver o outro com os olhos de misericórdia e compaixão. A prática do perdão não é algo que acontece da noite para o dia. Muitas vezes, é um processo gradual, onde escolhemos perdoar a cada dia, até que, finalmente, o peso da mágoa e da raiva desapareça. Mas, ao longo desse processo, experimentamos a paz que vem de Deus, que nos fortalece e nos capacita a seguir em frente. O perdão é uma jornada de cura e libertação. E, ao perdoarmos, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Quando perdoamos, também mostramos o amor de Deus para o mundo. O mundo precisa ver o poder transformador do perdão, que é capaz de curar as feridas mais profundas e restaurar relacionamentos quebrados. Em 1 João 4:7-8, lemos: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O perdão é uma expressão do amor de Deus em nossas vidas, e ao perdoarmos, mostramos ao mundo o poder desse amor. Deus nos chama para viver em paz, e essa paz começa com o perdão. Quando escolhemos perdoar, abrimos as portas para que a paz de Deus invada nossas vidas. O perdão nos liberta da escravidão do ressentimento e nos permite viver como verdadeiros filhos de Deus, refletindo seu amor e misericórdia para o mundo. Ao perdoarmos, encontramos a paz que tanto buscamos, uma paz que vem de Deus e que transforma nossas vidas para sempre. Número 8. Sermos lentos para irritar. A paciência é um dos frutos mais preciosos do Espírito Santo. Ser lento para se irar é uma virtude que Jesus nos ensina com poder e clareza. Em um mundo que muitas vezes se move com pressa e impaciência, onde os conflitos surgem rapidamente e as emoções podem se tornar intensas, a capacidade de manter a calma diante da adversidade é algo que reflete diretamente o caráter de Cristo em nós. Jesus não apenas nos instrui a ser lentos para irar, mas ele também demonstrou, em sua vida, como essa virtude pode transformar os relacionamentos e trazer paz. Em Tiago 1:19-20, lemos: Sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Essas palavras de Tiago são um lembrete claro de que a ira humana não traz a justiça divina. Quando nos irritamos rapidamente, agimos de maneira impulsiva e muitas vezes ferimos os outros, criando um ciclo de conflitos que não gera cura, mas apenas mais sofrimento. A paciência, por outro lado, cria espaço para a compreensão, para a escuta atenta e para a restauração dos relacionamentos. Jesus nos ensina que ser lento para irar é uma escolha de sabedoria e autocontrole. Quando alguém nos ofende ou nos desrespeita, nossa tendência natural é reagir com raiva ou frustração. No entanto, Jesus nos chama para agir de maneira diferente. Em Mateus 5:22, ele diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. A ira é uma emoção que pode nos levar a decisões erradas, palavras impensadas e ações que causam mais danos do que benefícios. A verdadeira sabedoria está em escolher não se deixar dominar pela raiva, mas sim buscar a paz. O exemplo de Jesus diante das adversidades e das provocações é o modelo perfeito de paciência. Em Mateus 27:12-14, durante o julgamento de Jesus, ele foi acusado falsamente, ridicularizado e maltratado, mas permaneceu em silêncio. Quando questionado, ele não reagiu com raiva, nem se defendeu de maneira agressiva.
Jesus sabia que a paciência e o autocontrole eram mais poderosos do que qualquer resposta impetuosa. Ele nos mostrou que a ira, em muitas situações, só serve para alimentar mais ódio e dividir ainda mais as pessoas. Na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 11, 32, vemos um exemplo de paciência no comportamento do pai. Quando o filho mais novo, após desperdiçar toda a sua herança, retorna arrependido, o pai não o repreende ou castiga de imediato. Em vez disso, ele o recebe com braços abertos, demonstrando um amor imensurável e paciência. O pai não se irou com a atitude impensada do filho, mas escolheu oferecer perdão e restaurar o relacionamento. Essa história ilustra o amor paciente e compassivo de Deus para conosco, que é uma lição direta para nossas próprias interações. Ser lento para se irar não significa que devemos ser passivos ou ignorar a injustiça. Jesus nos mostrou que a paciência pode ser aliada à ação sábia. Quando ele expulsou os vendedores do templo, em Mateus 21, 12, 13, ele fez isso com firmeza, mas sem ira descontrolada. Ele se opôs ao pecado de maneira justa, mas sem perder a calma. Muitas vezes, agimos com raiva quando vemos algo que não gostamos ou que é injusto, mas Jesus nos ensina a sermos firmes em nossas convicções, sem permitir que a ira tome conta de nosso coração. Em Provérbios 15, 18, lemos: o homem iracundo levanta contendas, mas o que é tardio em irar-se apazigua a guerra. A sabedoria divina nos ensina que, ao sermos lentos para nos irar, podemos promover a paz. A ira gera divisão e separação, mas a paciência tem o poder de curar feridas e restaurar relacionamentos. Quando reagimos com calma, evitamos que os conflitos se agravem e damos espaço para que o Espírito Santo atue, trazendo reconciliação e entendimento. O controle da ira é, muitas vezes, um reflexo da nossa confiança em Deus. Quando confiamos em Deus para lidar com as injustiças e os desafios da vida, somos mais capazes de manter a paz interior, mesmo quando as circunstâncias nos provocam. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A confiança em Deus nos permite permanecer calmos e serenos, sabendo que Ele cuida de nós e tem o controle sobre todas as coisas. Jesus também nos ensinou a sermos pacientes com os outros, mesmo quando eles não entendem ou nos desafiam. Em Mateus 18, 21, 22, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar, Jesus responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Perdoar repetidamente é um exercício de paciência, de compaixão e de misericórdia. Da mesma forma, ser lento para irar-se envolve ter paciência não apenas com os outros, mas também com nós mesmos, reconhecendo que todos estamos em um processo de crescimento e aprendizado. Em Efésios 4, 31, 32, Paulo nos exorta a despojar-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia, com toda malícia, e sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O apóstolo nos ensina que a paciência deve ser acompanhada de bondade e perdão. Não devemos deixar que a raiva se acumule em nossos corações, mas buscar a reconciliação e o perdão, assim como Deus fez conosco por meio de Cristo. Ser lento para irar-se também está relacionado ao autocontrole. Em Gálatas 5, 22, 23, Paulo nos fala sobre os frutos do Espírito, e a paciência é um desses frutos. Quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, ele nos capacita a controlar nossos impulsos e a agir de maneira sábia e amorosa, mesmo em situações que nos desafiam. A paciência é um sinal claro de que estamos sendo moldados à imagem de Cristo, que sempre demonstrou autocontrole em meio à adversidade. Jesus nos chama a viver de maneira radicalmente diferente do mundo. O mundo muitas vezes nos ensina a reagir rapidamente, a falar sem pensar e a deixar que a ira nos controle. Porém,
O Evangelho nos ensina a ser diferentes, a sermos instrumentos de paz, a buscar entendimento em vez de conflito e a responder com sabedoria, não com impulsividade. Ser lento para irar-se é uma maneira de refletir o caráter de Cristo no mundo. Quando agimos com paciência, também mostramos ao mundo que há algo diferente em nós. O mundo está cheio de violência, raiva e vingança, mas quando somos lentos para irar-nos, estamos demonstrando a paz de Cristo que excede todo entendimento. As pessoas começam a perceber que a nossa reação não é natural, mas é fruto de uma vida transformada pelo amor de Deus. Em Colossenses 3:12-13, Paulo nos ensina a sermos vestidos de ternos afetos, de bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. A paciência é um reflexo do nosso caráter renovado em Cristo. Quando escolhemos ser lentos para irar-nos, estamos praticando a humildade, a mansidão e a misericórdia, virtudes que Jesus exemplificou em sua vida. A paciência também nos ajuda a lidar com nossas próprias dificuldades de maneira mais saudável. Quando aprendemos a ser lentos para irar-nos, começamos a ver as dificuldades da vida como oportunidades de crescimento e não como obstáculos insuperáveis. Jesus nos ensina que, mesmo em meio à adversidade, podemos ter paz. Em João 16:33, ele diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." A paciência é um processo contínuo de aprendizado. Todos nós enfrentamos momentos em que nossa paciência é testada, mas cada situação nos dá a oportunidade de crescer e nos tornar mais semelhantes a Cristo. Em Romanos 5:3-4, Paulo nos lembra: "E não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança." A paciência é um caminho de transformação que nos leva mais perto de Deus e nos ajuda a refletir o seu amor para o mundo. Ser lento para irar-se é um convite para viver de forma mais tranquila, mais centrada e mais focada no que é eterno. Ao praticarmos a paciência, deixamos de ser escravos das nossas emoções e passamos a ser guiados pelo Espírito. E, assim, podemos experimentar a verdadeira paz, a paz que vem de Deus e que supera todas as circunstâncias. Quando escolhemos ser lentos para irar-nos, estamos escolhendo viver uma vida mais parecida com a de Cristo. Estamos escolhendo ser agentes de paz em um mundo quebrado, refletindo o amor e a paciência que Deus tem por nós. A ira não nos ajuda a resolver problemas, mas a paciência nos ensina a lidar com eles com sabedoria, graça e compreensão. Em um mundo tão tumultuado, sejamos aqueles que, como Cristo, escolhem o caminho da paz. Como vimos ao longo deste vídeo, ser lento para irar-se é uma lição fundamental que Jesus nos deixou para vivermos de maneira mais pacífica, sábia e amorosa. Em um mundo cheio de pressa e reações impulsivas, a paciência e o autocontrole se tornam poderosos reflexos do caráter de Cristo em nossas vidas. Jesus nos mostrou, com suas palavras e ações, que a verdadeira paz não vem de evitar os conflitos, mas de saber como lidar com eles com sabedoria e amor. Quando escolhemos ser lentos para nos irar, estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie em nossas reações, mostrando misericórdia, graça e compreensão. Assim, não apenas transformamos nossos próprios corações, mas também influenciamos positivamente as pessoas ao nosso redor. Lembre-se, a ira não resolve nada, mas a paciência pode curar e restaurar. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, sendo lentes de paciência e paz neste mundo, e que nossa vida seja um reflexo da calma e serenidade que Ele nos ensina a ter. Se você sentiu que esse ensinamento tocou o seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais mensagens como essa. Vamos continuar juntos nessa jornada de transformação. Até o próximo vídeo.